Depois daquele presentaço que o Metaforando deu pro Santinelli, com aquele processo que fez com que o Santinelli ganhasse uma projeção muito maior, chegasse a 1 milhão de inscritos. Agora, os Patriots denunciaram o Thiago Santinelli, que ele teria feito uma piada com o Charlie Kirk, e ele perdeu o passaporte dele dos Estados Unidos, o visto dele, uma coisa assim. Vocês querem deixar esse cara milionário? Faça uma vaquinha de uma vez. O que eles acham que vai acontecer agora com o Thiago Santinelli, o primeiro humorista impedido de entrar nos Estados Unidos? O que eles acharam que poderia acontecer? Que ele ia ficar triste e não poder ir na Disney? Cara, isso aqui é pegar assim, ó, a chave do cofre, dar na mão dele e falar, abre lá, tá cheio de dinheiro. Mas vamos ver aqui o melhor jornalista do YouTube brasileiro, o melhor contador de histórias, Álvaro Borba, falando sobre Thiago Santinelli. Thiago Santinelli estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Por lá, ele faria um documentário. E que tipo de documentário? Conhecendo o Thiago, o trabalho dele, eu só posso presumir que ele pretendia denunciar coisas como as abordagens violentas da polícia que agora persegue os imigrantes pelas ruas, talvez aquela epidemia de fentanil que assola o país e materializa as profecias de centenas de filmes de zumbis. Isso é o que eu imagino que ele faria. Só que agora eu vou ficar imaginando, porque o Thiago Santinelli não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E essa é uma história que é de interesse público, envolve altas autoridades do governo dos Estados Unidos, também uma figura pública brasileira. Mas tem mais. Tem mais e tem mais importante, porque essa história também é sobre um valor que é, ao mesmo tempo, relativizado e defendido como absoluto pelas mesmíssimas pessoas. Tô falando da famigerada liberdade de expressão. No momento, o Thiago Santinelli está na Europa. É a hipocrisia da direita, Cadê a liberdade de expressão? Gente, cara, pelo amor de Deus. De lá, ele me mandou um áudio explicando a situação. O depoimento dele é um bom ponto de partida para compreender esse negócio. Então, eu tô na Europa agora, fazendo show. Faltando 2 shows aqui pra terminar a turnê. Tô em Porto agora. E aí recebi o e-mail hoje. Chegou no e-mail da produção que o meu visto foi revogado. Fala lá, depois da aprovação do seu visto, recebemos novas informações sobre você. Tipo assim, um bagulho assim, tá o texto aí, eu te encaminhei. E, mano, 29 de setembro, poucos dias antes, um maluco de direita aí me marcou. E um doidinho aí, que é do governo dos Estados Unidos, né? Ele que é um dos responsáveis, né? Ele controla isso, mas ele é um dos responsáveis por pegar a galera e ficar retirando visto pro pessoal não entrar, né? E foi por causa de piada. Foi pela piada que eu fiz com o Charlie Kirk. Então, assim, eu sou o primeiro comediante do mundo a perder o visto, a não poder entrar nos Estados Unidos, a terra da liberdade de expressão, por causa de piada. Por causa que eu ri de um nazista que tomou um balaço, né? Muito orgulhoso, inclusive, né? E bom lembrar que o Léo Lins foi em Cuba. O Léo Lins foi em Cuba, tirou foto lá, pô, viajou e tal. E eu não posso entrar nos Estados Unidos. Então fica o questionamento aí. Qual é a verdadeira ditadura? Fica aí o questionamento. Ó, foi mesmo? O Léo Lins foi isso pra... Ele foi pra Cuba? Não sabia disso não, cara. Essa é hipocondríaca? Essa é hipocondríaca. Bom, não achei foto dele aqui em Cuba, não. Mas essa é hipocondríaca, né, cara? Essa é hipocondríaca. Pra vocês. A gente até pode abordar esse questionamento que ele faz no final, mas antes é preciso falar do tal doidinho dos Estados Unidos. O doidinho em questão é o Christopher Landau, subsecretário do Departamento de Estado, uma das autoridades do governo Trump que andam mais empenhadas em emparedar o nosso Brasil. Esse é o mesmo homem que, dia desses, avisou que o Alexandre de Moraes estava descontrolado, que precisava ser parado antes da condenação do Jair, até para evitar que os Estados Unidos precisassem tomar medidas mais... Foi mesmo. Tá aqui, ó. Foi pra Cuba mesmo, ó. Não foi preso. Olha só. Essa é a dentadura? Essa é a hipocondríaca? Lá. Tirou foto, pá, de boa. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Você pode falar mal de um país e entrar nesse país. Esse negócio de fronteira imaginária, né? Nessa parte, eu acho que eu sou o maior dos ANCAPs. Essa coisa de você passar uma linha imaginária e ser proibido de botar os pés numa linha imaginária. Tá aí, ó. Mais drásticas contra o Brasil. Uma clara e óbvia ameaça. E o Landau, além de dar expediente no Departamento de Estado, também cumpre uma certa carga horária aí no Twitter. Foi no Twitter que, ao ser marcado por bolsonaristas, ele viu o posicionamento do Thiago sobre o Charlie Kirk. Daí ele respondeu com essa imagem,
dando a entender que Cara, ele coisa estava ali patética, cara. atendendo a um chamado. Antes de partir para cima do Santinelli, esse mesmo Landau tinha se encarregado pessoalmente do caso de um médico brasileiro que celebrou a morte do Charlie Kirk. O governo dos Estados Unidos cancelou o visto de um médico neurocirurgião pernambucano que comemora nas redes sociais a morte do ativista de extrema-direita Charles Kirk em um evento numa universidade em Utah. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse que a fala do brasileiro, aspas, foi a mais assustadora, fecha aspas, que ele viu nas redes. Tem duas coisas estranhas na história do médico e do nosso humorista também. Número 1, não é normal que uma autoridade de alto escalão atue tão assim no varejo, sabe? Verificando declaração por declaração, tweet. Mas o que virou os Estados Unidos, cara? Virou isso aí. Mas daqui a pouco o Trump sai da presidência, né? Aí o Thiago pega o visto de volta. E já... Cara, vocês imaginam o Thiago Santinelli voltando para os Estados Unidos, com o visto em mãos, o primeiro humorista a ser censurado, sabe? O que ele vai fazer de festa naqueles outlets de Orlando? Meu amigo, é tanto dinheiro, cara. Os caras estão de parabéns, vocês garantiram a aposentadoria de um esquerdista aí. Vocês sabem que o esquerdista não gosta de trabalhar, ele vai parar de trabalhar cedo mesmo. Parabéns pra vocês, cara. Vocês estão de parabéns, viu? Por tweet, visto por visto. Esquisito. E ainda tem a estranheza número 2, que tá nessa maneira dúbia aí de lidar com a liberdade de expressão, que é ao mesmo tempo relativizada e defendida pelas mesmas pessoas. É mais uma... Rondas mandou 2 euros. Opa! Tô indo no show do Santinelli no Porto daqui 2 horas. Vai ser muito foda. Ah, é, agora vocês conseguem fazer doações para nossas ações solidárias de forma internacional. LivePix agora aceita dólar, aceita euro. Acho que aceita até Bitcoin, viu? Que é moeda que não existe. Aí, cara, dá pra vocês poderem... 2 euros tá dando o quê? R$150. Distopia total do governo americano, né, republicano, nesse sentido, porque vamos chamar de campo progressista, né, mas o campo democrata, dos democratas ou progressista, né, na sociedade, convive com esse tipo de hostilidade há muito tempo. A quantidade de absurdos que foram ditos, por exemplo, sobre o George Floyd no seu assassinato são escandalosas, né? Diversas fake news, diversas comemorações, celebrações mesmo, no sentido de ser, né, mais um inútil, né, da sociedade que foi assassinado. A quantidade de comentários na morte do Michael Brown, a quantidade de comentários na morte do Trayvon Martin, que era um adolescente, uma criança praticamente, envolvendo toda a questão da sua família. Quer dizer, isso é uma coisa com a qual se convive nos Estados Unidos significativamente e nunca foi um problema, né? Colocar em dúvidas assassinatos em massa que acontecem de populações de grupos vulneráveis, né? Seja da comunidade LGBTQIA+, seja da comunidade negra. É contraditória a maneira como o governo Trump lida com a tal liberdade de expressão. Essa liberdade serve como argumento para exigir que países, como o Brasil, deixem as empresas de tecnologia dos Estados Unidos atuarem por aqui como bem entenderem. Nesse caso, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas aí, quando alguém se diz feliz ou aliviado com a morte de um aliado do Trump, porque o Charlie era isso, aí então essa liberdade passa a ser relativizada. No fundo, a defesa não é da liberdade, mas sim do poder. E é fato que a morte do Charlie Kirk tem servido para consolidar em torno do Donald Trump um tipo de poder que já não se submete mais ao arranjo institucional dos Estados Unidos e que também não hesita em declarar ódio e perseguição aos inimigos. É só ouvir o que o Trump disse no funeral do Charlie Kirk. A gente já sabia de tudo quem era Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele era um missionário com espírito nobre, com grande propósito. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. Tá aí onde eu discordava do Charlie. Eu odeio os meus oponentes. E eu não quero o melhor para eles. Desculpa. Olha, Érica, desculpa. A Érica agora pode falar comigo e todo o grupo, e talvez eles podem me convencer que é o certo, mas eu mal posso suportar os meus oponentes.
Charlie agora tá bravo comigo. Eu tô vendo que ele tá bravo comigo, eu consigo sentir. O que se percebe por esse discurso é que a morte do Charlie Kirk tem sido usada para sustentar, diante da opinião pública, a ilusão de que o governo Trump enfrenta uma oposição violenta. Isso não é verdade. Quem ousa protestar nos Estados Unidos apanha, e mais recentemente até políticos de oposição foram presos porque tentaram verificar em que condições estão sendo mantidos os imigrantes considerados ilegais que foram abordados pela tal da ICE e levados sabe Deus para que instalações. E isso tem tudo para ser uma tragédia humanitária de proporções ainda a serem compreendidas. É por tudo isso que a morte do Charlie Kirk é um desses temas espinhosos que exige cautela dos verdadeiros democratas. Uma cautela que o Thiago Santinelli certamente não teve. E tudo bem. O Thiago Santinelli vai deitar e rolar em cima disso. Ele já tem que fazer reels, tem que fazer uma arte, já tem que agendar show. Pô, ele tem que fazer de tudo pra surfar nisso daí, cara. Se eu fosse, ele ia lá pro México fazer show, pro Canadá. Pô, ele vai ganhar muito, muito prestígio com isso daí, cara. Sabe que ele tem relações públicas? Pô, se ele tem relações públicas, cara, tenta gravar entrevista em grandes portais, tenta gravar entrevista pra TV. Pô, tem que fazer disso, assim, o maior holofote possível, cara. Tudo bem, porque há fortes indícios de que ele sabia das consequências e também sabia que, sofrendo as consequências, estaria expondo uma certa hipocrisia. E o que é que me faz dizer isso? O histórico do Thiago. É tudo muito parecido com aquela vez em que ele fez os bolsonaristas reclamarem, veja você, de apologia à tortura. Postei um especial no domingo. Na segunda, a extrema-direita inteira estava debatendo seriamente sobre discurso de ódio. Discurso de ódio. Muita gente que celebrou a morte do Charlie Kirk se deu mal de verdade. Mas, sinceramente, não parece ser o caso do Santinelli. Perdendo o visto, ele não entra nos Estados Unidos, mas também não sai do papel que construiu para si dentro da cultura brasileira. Como que eu vou ser humilde desse jeito? Considerações finais. Por ocasião da morte aí desse Charlie Kirk, eu mostrei casos de gente que se posicionou mais ou menos como o nosso Thiago e se deu mal de verdade, né? Nosso Peninha, por exemplo, foi muito prejudicado. Minha prioridade foi recomendar cautela. E aí, nesse momento em que eu manifesto algum apreço, algum respeito pela coragem, até pelo assinte do Thiago, eu posso... Não, assim, ó, o do Peninha, cara, eu vou falar uma coisa, cara, o cidadão, na idade dele, na minha idade também, tô velho, pô, tá se importando com o que acontece, mas foi assassinado um militante de direita nos Estados Unidos. Cara, o que nós tem com isso, cara? Pra que você vai fazer vídeo pro Instagram e vai bem feito, tomara que morra, que vai morrer também a filha? Tipo assim, pra quê, cara? Qual é o ganho, né? Eu já falei sobre isso, evitem processinho, evita coisa. Tudo bem, vocês não vão ser processados, né? Nesse caso, mas assim, pra quê, cara? Pra quê, velho? Qual é o ganho? Eu fico imaginando assim, tá, beleza. O Thiago Santinelli é humorista. E o Thiago Santinelli faz muito rage bait mesmo pra direita. Ele usa a estratégia dos caras contra eles. O Thiago Santinelli, pra ele, é lucro. Quem que vai mandar ele embora? Né? O Thiago Santinelli é lucro. Agora, tipo, um Peninha, o médico lá, o cirurgião, bem feio. Tipo, cara, pra quê, cara? Porque você se... Sabe? Nem a galera da direita mais lembra desse cara aqui no Brasil. Fizeram todo aquele drama lá, vamos unir a direita, vamos protocolar que é proibido ser comunista. O outro que vamos proibir, vamos dar poder pro Estado, né? Os caras da direita clamando por mais poder estatal de controlar a liberdade de expressão, né? O livre pensamento. Não pode... Então, assim, a galera da direita tentando armar uma arapuca que eles mesmos iam acabar se lascando. Agora, o Thiago Santinelli não, ele é humorista, cara. Ele tem advogado, tem bom advogado. Pô, pra ele é lucro se desse repercussão ruim
Pra ele é lucro. Devo ser acusado de contradição. Aceito essa acusação, viu? Porque de fato eu tenho minhas contradições, eu as assumo e até preciso fazer aqui a ressalva de que essa não é das contradições mais gritantes em mim. Assim, cautela e coragem podem coexistir, devem coexistir. E a um hipotético jovem corajoso que possa estar me ouvindo e que se inspire no humor do Thiago, eu queria fazer a mesma coisa, né? Manter a minha recomendação. Cautela, estratégia e, preferencialmente, um posicionamento que venha assim mais do cérebro que do fígado, né? Tudo dito, bora pro nosso PS. Vamos ver aqui a declaração do Santinelli. Tô com o vídeo aqui. Ah, gente, evita. Você não ganha nada. Ah, morreu o cara, foi morto, foi assassinado. Cara, você deixa abaixo, não fica fazendo piada disso, cara. Tô aqui na Europa, fiz show em vários países, né? Aqui, porra, né? Fui livre para fazer shows aqui. E aí, hoje, tô aqui em Portugal, faltando só mais 2 shows para eu voltar pro Brasil. Recebi um e-mail, né? Chegou no e-mail da produção, um e-mail da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que o meu visto foi revogado. Ou seja, eu sou o primeiro comediante do mundo que foi banido de entrar nos Estados Unidos, tá? Que teve o visto revogado por causa de piada. E aí? Cadê a terra da liberdade de expressão restrita, galera? E agora? Então, galera, muito obrigado a vocês aí, porra, que acreditaram no meu trabalho, entraram no meu canal, se inscreveram, que vieram em todos os shows, que assistem os vídeos. Graças a vocês, graças a essa nossa unidade popular, a gente conseguiu esse marco aí, que o primeiro comediante barrado de entrar nos Estados Unidos por causa de piada foi um comediante brasileiro de Samambaia Sul, ok? Olha onde nós chegamos. Muito obrigado. Tô aqui. Apresentasse, cara. Parabéns, todo mundo à direita aí, ó. Aposentaram o Thiago Santinelli. Tão feliz? É isso? Você aí que denunciou lá pro Departamento dos Estados Unidos na escala 6x1. Aposentou o Thiago Santinelli. Parabéns, né? Parabéns.